Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 10 de nove de 2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, textos teatrais e dramáticos. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 18, 19, 20, 21 e 22. Nossa aula de português de hoje vai estar na semana 5 do PET. Vamos falar sobre textos teatrais e dramáticos. Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados, encenados e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia dos outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Atividades. Leia a peça teatral a seguir. Texto. Pluft Fantasminha. 1 ato. Personagens. 3 marinheiros amigos, Sebastião, Julião e João. Mãe do fantasma, Pluft Fantasminha, Gerúndio, tio do Pluft, Perna de Pau, Marinheiro Pirata, Maribel, Menino. Prólogo. O prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda, surgem os 3 amigos cantando. O da frente é Sebastião, o mais corajoso, leva um toco de vela aceso ou um lampião. Segue-se Julião, segurando uma garrafa, e por fim, João, segurando um mapa. Deve-se ouvir a canção antes de avistá-los. Quando aparecerem no palco, devem estar acabando o canto. Ato 1. Cenário. Um sótão, à direita uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú, uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus, coisas de marinho, cordas, redes, o retrato velado do capitão Bonança, à esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente. Pluft Fantasminha brinca com um barco. Depois, larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. Depois, vocês vão ler o texto aqui com atenção. Aqui embaixo vai estar falando das falas do Pluft e as falas da mãe, para que possamos fazer as atividades, entendendo o texto. Número 1. O que o título do texto nos permite antecipar? 2. Assinale todos os personagens que contracenam. Vocês vão assinar todos os personagens que aparecem juntos, contracenando juntos. 3. Além do local onde se passa a cena inicial do ato único e de como deve ser o cenário, o texto antes do ato indica a movimentação dos personagens que participam dela, o que fazem eles antes de iniciarem o diálogo. Complete. 4. No diálogo que mantém com a mãe, percebe-se o sentimento de Pluft ou Fantasminha com relação às pessoas. Que sentimento é esse? 5. Na fala da mãe, qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto. A quem se refere o vocábulo los em destaque? Na fala de Pluft, não, eu não acredito em gente e pronto. Que efeito tem a repetição do não? 7. Na explicação que dá ao filho sobre o motivo pelo qual o tio não trabalha mais no mar, porque o mar perdeu a graça para ele, o que a mãe quis dizer com a expressão em destaques? História, meios de comunicação ontem e hoje. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 118, 119, 120 e 121. Nossa atividade de história de hoje vai estar na semana 5 do PET. Vamos falar sobre meios de comunicação ontem e hoje. O homem começou a se comunicar através de gestos e sons. Ao longo do tempo, foram sendo descobertas pinturas elaboradas nas paredes, retratando situações do cotidiano do homem, como já verificamos anteriormente, as quais designamos por pinturas rupestres.
Até o 4º milênio a.C., o homem confiou à palavra a transmissão dos seus conhecimentos e tradições através da comunicação verbal. A partir de 3000 a.C., algumas culturas começaram a utilizar a escrita, até chegar à sua forma definitiva. A escrita passou por diferentes formas: pictografia, ideografia e fonética. Após a invenção da escrita, sendo este o principal marco que caracterizou o fim da pré-história e o início da história, o homem passou a utilizar telégrafos de tochas, telégrafos de tambor e telégrafos com sinais de fundo. Atividades: os meios de comunicação. Vocês vão ler o texto com bastante atenção para responder as perguntas. Número 1. Imagine a conversa de Pedro Vaz de Caminha com o rei de Portugal, Dom João III. Agora escreva o diálogo que ambos teriam por um vídeo ou chamada pelo WhatsApp. 2. Agora pense em que parte da história geral você gostaria de estar com o celular para filmar. Registre nas linhas abaixo qual seria o fato histórico e como você faria para registrar e postar em suas redes sociais. Superando distâncias. Vamos ler o texto para fazer o número 3. 3. Caça-palavras. As palavras dessa atividade estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário. Veja seguir as palavras que devem ser encontradas. Então, aqui no quadrinho nós temos as palavras que devem ser encontradas. Nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais.